Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, Senhor, te agradecemos, Pai amado. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou mais um dia em nossas vidas, Senhor. Como tua palavra diz, Pai amado, que tua misericórdia se renova a cada dia, Pai. Te agradecemos por isso, Pai amado, mesmo não merecendo a tua misericórdia, porque somos maus, somos pecadores, somos falhos, Pai amado. Muitas vezes, Senhor, andamos por caminhos tortuosos, meu Deus. Muitas vezes queremos andar pelos nossos caminhos, Senhor. Queremos fazer os nossos caminhos, Pai amado. E assim não dá certo, Pai. Devemos andar nos teus caminhos, Senhor, porque os teus caminhos é perfeito, bom e agradável, Senhor. Assim como tu és bom, perfeito e agradável, Pai amado, os teus caminhos, Senhor, levam a vida eterna, Pai amado. Senhor, obrigado por nos sustentar até aqui, Pai amado. Obrigado pelas bênçãos que nos deu até aqui, meu Deus, e as que vai nos dar ainda, Pai amado. Te agradecemos, Senhor. Senhor, te agradecemos por todos nós que estamos aqui, em teu nome, Pai amado. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, neste momento, para que possamos compreender esse devocional, Pai amado. Abra nossa mente, Pai amado, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Pai amado, e que possamos, Senhor, espalhar a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra deve chegar naqueles lugares, Senhor, que ainda não conhecem o Teu Evangelho, Pai. Te pedimos neste momento, Senhor, que Tua palavra chegue, Pai, até esses lugares, até essas pessoas, Senhor. Chegue, Senhor, também nas pessoas que te conhecem, Pai, mas por algum motivo estão longe de ti, Senhor. Que teu Espírito Santo possa fazer transformação, Pai amado, e que essas pessoas possam se voltar para ti, Senhor. Porque em breve o teu Filho Jesus Cristo está de volta aqui nesta terra, Pai amado. E o tempo de arrependimento, o tempo de renúncia, Senhor, é agora, Pai amado. Então, Senhor, que teu Espírito Santo faça transformação na vida dessas pessoas, Pai. Senhor, obrigado, Pai amado, pelas alimentações que nos concede, Senhor, pelas roupas que vestimos, Pai amado, pela moradia que temos, Pai amado, e pela alimentação espiritual, Senhor. Porque a Tua palavra é alimentação para a gente, Pai amado. É força para a gente, Senhor, lutar contra o pecado, Senhor. E que possamos, Senhor, deixar o Teu Espírito falar mais alto em nossas vidas, Senhor, e fazer cada vez menos o desejo de nossa carne, Pai amado. Porque sabemos, Senhor, que nossa carne, Senhor, ela não te quer, ela não quer as coisas que vêm de ti, Senhor. Mas a nossa alma, ela te quer, Senhor. Então, Senhor, que possamos alimentar cada vez nossa alma, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo, gente, que iniciamos ontem. E o nome do estudo é Ocupados Demais para Deus. A introdução tem esse título, Ocupados Demais para Deus. E hoje vamos ver o primeiro tópico. Lá em Filipenses,
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amém. Em outra versão diz assim: Não andei ansiosos por coisa alguma. Esse tópico inicia assim: Gosto de falar sobre isso aqui, para atingir cada vez mais pessoas. Esse é um assunto muito presente em nossas vidas e é muito importante de ser conversado. A ansiedade é um reflexo do nosso desejo de controlar o que está além do nosso alcance. Interessante. A ansiedade é um reflexo do nosso desejo de controlar o que está além do nosso alcance. Quando estamos inquietos, preocupados e impacientes, fechamos os ouvidos para a voz de Deus e bloqueamos o coração para o seu agir. A fé confia no tempo do Senhor, enquanto a mente ansiosa quer antecipar o futuro e, consequentemente, pular etapas importantes. Quando entendemos que a ansiedade não resolve, mas atrapalha, damos o primeiro passo rumo ao descanso espiritual. Deus não age em corações que não o escutam. E a ansiedade, muitas vezes, fala tão alto que nos distrai da direção de Deus. Estamos sempre muito ocupados resolvendo as coisas, ao invés de ouvir o que Deus tem para dizer. Precisamos entregar as áreas ansiosas ao Senhor e admitir que não conseguimos sem Ele. Essa entrega, mesmo que difícil, é o ponto de partida para o milagre. Só quando soltamos o controle, Deus assume a direção e trabalha no silêncio. Amém. Muito importante para a gente isso aqui. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de Spurgeon, a mensagem está referente a João capítulo 17, versículo 23.
Vamos ler o 23 mesmo. Capítulo 17, versículo 23 de João. Diz assim a palavra do Senhor: Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, e que amas os meus seguidores, como também me amas. Amém. E o devocional diz assim: se tal é a união que subsiste entre nossa alma e a pessoa de nosso Senhor, quão profundo e amplo é o canal de nossa comunhão. Não se trata de um cano estreito, através do qual uma corrente filamentar possa correr. É um canal de incrível profundidade e amplitude, do qual, ao longo de sua gloriosa extensão, fluem as torrentes de um enorme volume de água viva. Olhem, ele coloca diante de nós uma porta aberta. Não tardamos em entrar. Esta cidade de comunhão tem muitos portões de pérola, cada um deles de uma só pérola, e cada portão abre-se ao máximo para que entremos, certos de recebermos as boas-vindas. Se houvesse uma pequena fenda pela qual pudéssemos falar com Jesus, seria um elevado privilégio forçar uma palavra de comunhão através de uma porta estreita. Como somos abençoados por ter tão larga entrada. Estivesse o Senhor Jesus distante de nós, com um mar tempestuoso entre nós e eles, ansiaríamos por enviar um mensageiro a ele, levando nossos amores e nos trazendo notícias da casa de seu pai. Mas veja sua bondade. Ele construiu sua casa ao lado da nossa. Mas ainda ele hospeda-se conosco e mora em pobres e humildes corações, de modo que tenha comunicação perpétua conosco. Quão tolos seremos se não vivermos em comunhão rotineira com Ele. Quando a estrada é longa, perigosa e difícil, não precisamos nos surpreender com o fato de que amigos raramente se encontram. Mas quando moramos juntos, poderá Jonatas esquecer seu Davi? Uma esposa pode, quando seu marido está em uma jornada, permanecer muitos dias sem manter uma conversa com ele, mas nunca suportaria estar separada dele se soubesse que está em um dos cômodos de sua casa. Por que cristão não assentasse à mesa de seu banquete de vinho?
Busque seu Senhor, pois ele está próximo. Receba-o, pois ele é seu irmão. Apegue-se a ele, pois ele é seu marido. E pressione-o contra seu coração, pois ele é sua carne. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Tá. Jó capítulo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Quase não posso respirar, a minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. As pessoas vêm cuspir na minha cara. Ó Deus, só tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores, para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer, e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas, se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. Onde está a minha esperança? A minha vida vai passando. Os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia. Apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai, e que os vermes são a minha mãe, e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança em mim? Que possa ver a esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Agora vamos para algumas referências e
Comentários do capítulo 17. Capítulo 17, versículo 2. Zombadores. Na primeira parte do capítulo 17, que vai do versículo 3 ao 10, Jó reclama das pessoas que lhe dizem desaforos. Entre estas pessoas estão os 3 amigos de Jó. Capítulo 17, versículo 3. Deus meu fiador. Em contraste com o capítulo 16, versículos 19 e 21, aqui Jó pede ao próprio Deus que seja seu fiador. O termo fiador aqui não se refere a dívidas, mas a alguém que ajuda os outros quando precisam de auxílio. Jó está pedindo que Deus garanta que Jó, Jó está pedindo que Deus garanta que ele, Jó, não cometeu pecado que mereçam tanto castigo. Capítulo 17, versículo 4. Fechaste a mente. Referências: Isaías, capítulo 6, versículo 10, capítulo 63, versículo 17, e Mateus, capítulo 13, versículo 13 ao 16. Capítulo 17, versículo 5 de Jó. Passarão seus amigos. Também se pode traduzir assim: a gente que dá banquetes para os amigos enquanto seus filhos passam fome. Capítulo 17, versículo 6. Cuspi na minha cara. Referências: Jó, capítulo 30, versículo 10. Isaías, capítulo 50, versículo 6. E Marcos, capítulo 14, versículo 65. Capítulo 17, versículo 7. Cego de tanto sofrer. Por chorar. Referências: Jó, capítulo 16, versículo 16. Salmos 6, versículo 7. E Lamentações, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 17, versículo 8. Ficam horrorizados. Referência: Jó, capítulo 18, versículo 20. Capítulo 17, versículo 9. Homens honestos e respeitáveis. Não só os amigos de Jó, mas também os que pensavam que ele estivesse sofrendo por ser culpado. Capítulo 17, versículo 12. A noite é dia. Parece que Jó está achando absurda a ideia que os amigos tinham que ele seria restaurado. Referência: Jó, capítulo 11, versículo 17. Jó pensa na morte. Capítulo 17, versículo 13.
No mundo dos mortos. Capítulo. Referências. Jó, capítulo 3, versículo 17. Em capítulo 10, versículo 22. Na escuridão. Referência. Jó, capítulo 10, versículo 21. Capítulo 17, versículo 15. Esperança. Referência. Jó, capítulo 13, versículo 15. E por fim, Jó, capítulo 17, versículo 16. Mundo dos mortos. Referência. Versículo 13 do capítulo 17. E é isso, gente. Capítulo 17 de Jó. Que Deus os abençoe.